Este projeto parte de uma investigação e procura de vários elementos que foram abandonados e equipamentos culturais cá em Lamego, que foram criados pelo município, mas que, devido à falta de uso ou à falta de programação e um programa intenso, acabaram por não terem um papel fundamental para aquilo que foram criados. O maior foco que eu tive foi o Multiusos de Lamego, em que foi inaugurado em 2012 e este ano faz 10 anos, e tentei compreender como é que esse multiuso, esse edifício, ou até mesmo podemos chamar fóssil, coabita em Lamego com a cidade e com as pessoas que aqui vivem. Uma das grandes referências nessas investigações foram as novas gerações, embora eu tenha falado com pessoas mais velhas, de todas as idades. As novas gerações foram aquelas que me cativaram mais porque foram o coletivo que realmente conseguiu olhar para aquele edifício de uma forma diferente e com uma espécie de presença e não abandono. Basicamente aquilo que aconteceu é que, de certa forma, as pessoas todas, aquele grupo de jovens que estão mais ligados às questões do grafite, às questões do skate, basicamente andam a procurar cada vez mais atividades que tenham a ver com a idade deles, não nasceram com o edifício em construção, nasceram com o edifício já a existir. Portanto, eles nunca perceberam muito bem como é que funciona o edifício ou para que é que realmente ele existe. Então, todas as atividades que eles fazem à volta dele é tudo de um uso que pode-se chamar reinterpretativo. A curiosidade disto é que muitos desses jovens têm um discurso completamente real, sabem falar de questões variedíssimas, desde a sustentabilidade, desde a economia local, desde a falta de investimento que existe neles, e muito referenciam o facto de haver um excesso de foco no património cultural, do qual o Lamego é muito obcecado ou tem essa direção. Todo o meu processo foi fazer um scan 3D ao edifício durante vários dias e individualmente a quase todas as pessoas que eu entrevistei, porque algumas não quiseram, fazer um scan 3D a elas mesmas e com isto criar um habitat próprio que é o edifício onde essas pessoas todas do scan eu coloquei depois num vídeo, compilei tudo e fiz com que elas vivessem nesse habitat. Houve algumas pessoas que me cativaram e aquelas pessoas que me cativaram escolhi uma em que tive uma conversa com ela mais séria para depois conseguir ter uma visão mais profunda, uma visão mais genuína, que através de uma tentativa e erro, como aparece depois neste vídeo, que é a forma como a pessoa fala, às vezes é um bocado narrada, às vezes é um bocado ingênua, às vezes é um bocado espontânea, é devido a tentarmos procurar quais são as palavras mais interessantes para caberem ali, de acordo com o nosso discurso. Portanto, ouviam partes que ela dizia, e às vezes esquecia, então eu queria, olha, então vamos falar nisto novamente para podermos então afirmar melhor aquilo que tu disseste agora. E todo este processo foi na tentativa e erro, porque assim como o edifício que está em queda e está em ruína devido a um rio, daí o som também que está à volta da peça ser rio, que nos envolve, também há a ruína e a memória. Portanto, a peça está em ruína, as pessoas não estão bem definidas, nem o edifício está bem definido. Porque mais do que propriamente um edifício para ser um elemento icónico ou algo que represente e que nos fique na ideia, é mais a memória daquilo que passa. Portanto, este edifício como está, em ruínas, mais em ruína no vídeo do que propriamente na realidade, já é uma espécie de, como é que eu posso dizer, visão futura daquilo que é realmente o passar do tempo e como as coisas sem prática de atividade fica na nossa memória, como um fragmento e não como algo nítido e lúcido. Não nos deixam a nós,
jovens, sermos livres e ocupar o nosso espaço. Temos de estar constantemente a conquistá-lo. Aqui quem faz as leis não pensa nas novas gerações, não nos conquistam para ficar. Somos fantasmas, iguais a isto. Esta estrutura tem tipo 10 anos. Acho que as pessoas já se habituaram tanto a ela que já não a interrogam. Eu e a minha malta tentamos habitá-la, vamos para lá ouvir uma música e andar de skate. Também fazemos grafites, mas isso é visto como vandalismo, quando na realidade são outras formas de habitar e de dar vida. É uma forma de nos expressarmos. I'm so happy to be here, and I would like to thank Vivi Fikar for inviting me for this residency at Brilliant. I'm staying in Brilliant and with the ambassador Anna Maria. The space that I'm staying in is very, very amazing. Space and place. It's very historical, and that's nice to be in a place like that. The ambassador at the same time, she was really, really amazing. She was helping a lot of researching for my research, telling me a lot about the history of the place that I'm staying in, the history of Brilliant, the village that I'm staying in. It's very, very nice experience, I can say, which opened for me a lot of new ways of thinking about this village in many levels, in a personal level and in the project level. What I was doing during the residency is meeting different kind of people to get to understand how
the society or the community work together, or either sometimes separately, but it's affect the society that they are living in. I was collecting a lot of stories, a lot of ideas based on meeting these people, which opened for me a new way of looking at how communities working together with the different methods, a different way of surviving at the same time. And that make me thinking how I can translate these kind of working methods and challenges and possibilities for developing this kind of industry in such a small community, for creating a better future for them and for the wider community, not just for Brilliant community. And what I have done is a video installation, which I call it Horizon, because in a personal level, this kind of an experience opened for me a new way of thinking, through a new way of thinking of my practice, a new way of thinking about how's community in a different culture working together to create and to solve their challenges. And the Horizon, the title, it came from something which is it's something can be in the future and have a lot of possibilities, and this kind of possibilities, hope it could be a positive possibilities with what I saw and what I experienced with these communities. And then I had to do this work with video installation that try to kind of express these challenges of the society or of the community, but without say it directly in a way, which try to open for the local people to look at their public space and landscape surrounding them, which they farm it, they work with it, they relate to it, having a lot of history as a layer, or like a history as one layer of their daily life, that they experience it in the public space, to give them a new experience of their familiar place and landscape. And that's what I try to not empty it in a way, but create this neutral horizon which this community can see their stories through it. I try to create this kind of a canvas which make the local or the community encounter with it and see themselves and their stories and their challenges and their future with a new way of seeing their familiar place or village.
A residência do programa Vivificar para mim foi bastante importante e foi um pouco diferente da maneira que eu normalmente costumo trabalhar. Normalmente eu acabo por sempre funcionar um pouco como um estranho, um outsider, e até um pouco isso pede o meu trabalho mais comum, que é o meu trabalho mais habitual, é de fotojornalismo. Neste caso foi um pouco reverter essa relação com os sujeitos, o sujeito, o tema do projeto, daquilo que eu procurava documentar. Neste caso, essa mudança foi através de uma imersão com a comunidade, que é algo que normalmente não se passa tanto em termos do meu trabalho, por uma série de razões, por razões em termos de conteúdo, por razões de tempo, por razões de uma série de coisas que são mais características de fotojornalismo. Neste caso, permitiu-me uma relação muito mais imersiva, muito mais profunda com o tema, em que muitas vezes, além de fotografar, para mim era mais importante não estar a fotografar, entender um pouco qual era o dia-a-dia das pessoas, um pouco como se eu também vivesse aqui o tempo inteiro, o que para mim foi bastante bom e gostei bastante, e nesse sentido foi bastante valioso, pois consegui aproximar-me do tema que eu procurei documentar e trabalhar sobre de uma forma muito mais imersiva, muito mais calma, muito mais empática até, acabando por no fundo haver um resultado um pouco parecido com o que eu costumo ter em fotojornalismo, mas de uma forma vivida bastante diferente com a comunidade, ou seja, provavelmente a maior diferença entre a maneira como eu normalmente costumo trabalhar e a maneira como me foi permitido fazer através do projeto Vivificar, até foi mais para os meus sujeitos, para os objetos do meu trabalho, porque eu normalmente acabo por ter sempre muito pouco para me relacionar no meu cotidiano de fotojornalismo. Neste caso, para mim, este trabalho foi bastante valioso, esta experiência foi única, porque no fundo não existe aquele poisar e levantar que normalmente acaba por haver com reportagem normal. Neste caso, ou seja, eu vivo com as pessoas, converso com elas, ou seja, as pessoas no dia seguinte podem, mostra-me as fotografias, vamos ver, isto resulta, isto não resulta, gosto de me ver assim, gosto de não me ver assim, porque é que fazes desta forma e fazes de outra forma, ou seja, é muito diferente, existe uma troca muito mais importante entre mim e os sujeitos do meu trabalho. Ou seja, acaba por ser uma troca muito mais em dois sentidos do que de outra forma. Não é que de outra forma também não seja, mas neste caso é bastante diferente, é uma coisa bastante mais orgânica e muito mais vivida nesse aspecto. Este período que eu passei aqui em Lazarinho foi no fundo, a anfitriã foi a minha embaixadora, que é a Marisa Rodrigues, que é um membro muito ativo mesmo aqui da comunidade de Lazarinho. Ela, além de trabalhar na farmácia, que é uma parte muito importante da vida em comunidade, em Lamego, e acaba sempre por ajudar bastante a comunidade aqui nesse sentido, também faz parte do teatro, faz parte da dinamização do Entrudo, também todos os anos. Ela é uma pessoa que nasceu aqui, ou seja, eu sou completamente imbuída na comunidade e um dos poucos jovens que permaneceu nesta zona, porque, como todos sabemos, existe um problema de crescente despovoamento destes territórios, e ela tem sido uma força contrária a esse processo quase inevitável de despovoamento, e tem dinamizado bastante esta zona, e foi nesse sentido um pouco que eu penso que também ela acabou por aceitar este desafio, que penso que para ela também foi bastante bom. É que é mais uma forma dela, que é algo que ela gosta bastante, que é no fundo dinamizar a comunidade e trazer coisas diferentes, trazer outras formas de engajamento da comunidade e com outras pessoas, com outras comunidades e vice-versa. E para mim foi bastante bom, pois eu tive a oportunidade de viver com ela e com a família dela, os pais, ela e a família mais alargada, algumas pessoas mais idosas da família, e para mim foi bastante importante. Eu penso que no fundo acabei um pouco por encontrar assim, uma espécie de segunda família, num sítio que para mim vai marcar para sempre e que eu espero voltar.
Pois esta parte do trabalho, que podem ver até atrás de mim e que vai estar patente aqui durante ainda algum tempo, é uma pequena parte bastante... é uma amostra de um trabalho mais alargado que eu fiz e que não pode ser todo mostrado aqui neste espaço, que claro é um espaço físico limitado, mas vou continuar a desenvolver este projeto. Como este projeto tem o título O Resto do Ano, portanto, precisamente é algo que eu procuro fazer e, no fundo, esta residência permitiu-me, no fundo, alavancar um pouco este trabalho de documentação para continuar no resto do ano, de uma forma bastante diferente que eu costumo ter a oportunidade de fazer e que tenho estado a gostar bastante. E como o nome do projeto indica, penso que Lazarim, além do seu famoso festival do Entrudo, tem bastante mais para oferecer além desse dia do ano. Tem imensas atividades que eu tive a oportunidade e o privilégio de testemunhar e de documentar e que penso que qualquer pessoa deve vir e conhecer e talvez ficar